Oi, gente, bom dia. Vamos resolver hoje a apostila do PET da página 26. Vamos lá, atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existente em um mol de substâncias, e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quero que vocês consertem para mim. É 10 elevado a 23, tá? 1023, tirem isso aí. Escreva esse número em forma decimal. Então, vamos lá? Questão 2. O número de moléculas, átomos ou íons existente em um mol de substâncias e seu valor é de 6,02 vezes 10 a 23. Escreva esse número em forma decimal. Então, ele está em notação científica, né? A parte inteira aqui é 6. 6 está dentro daqueles números que nós dissemos. Quais são os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para ser notação científica, tem que estar de 1 a 9. Tem que ser número positivo, não pode ser 0, não pode ser maior que 9. A parte inteira é essa que está antes da vírgula. Então, aqui nós temos 6, ele está dentro dos valores que a gente pode usar. Então, aqui está na forma de notação científica, ele quer que passe para número decimal. Bom, para estar também na forma de notação científica, tem que estar multiplicando por uma potência onde a base é 10, elevada a um determinado expoente, certo? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser um expoente negativo. Vamos passar essa notação científica, esse número que está em notação científica, para a forma de número decimal. Vamos lá? Lembrando que todo esse número aqui está multiplicando 10 elevado a 23. Se ele está multiplicando, eu vou andar casas para a direita. Quantas casas? 23 casas. Agora, 23 casas a partir de quem? A partir da vírgula, porque esse número tem vírgula, então vou contar 1, 2, a vírgula estava aqui, desloquei ela uma casa, desloca outra casa, então 602, ó, 1, 2, certo? Bom, 602, andei 2 casas, eu tinha que andar 23, só vou andar agora 21, pois eu já andei 2 casas para a direita, ó, 1, 2. Agora eu vou andar 21 casas. Como não tem mais algarismos, eu vou completar essas 21 casas com 0. Então, 1, 2, 3 zeros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zeros. Aí está o número sem ser em notação científica, está em forma decimal. Questão 3, Enem 2015. Bom, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012, certo? E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, certo? Então, em julho de 2011, foi menos, a exportação foi menor do que em julho de 2012. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, ou seja, em maio ainda foi maior, né? Mas não fala qual é o valor nem nada, é só para a gente entender. São só informações, mas sem números. Nesses casos aqui, sem números. Onde a gente tem número é em julho de 2012, certo? A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, o que eu tenho? Eu tenho esse valor, 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012. Falou em outros meses, falou em mês de julho de 2011. Falou que teve baixa
em relação a maio de 2012, mas não me deu dados nenhum e a pergunta retornou para mês de julho de 2012. Qual é a pergunta? A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012. Então, percebo que citou outros meses, mas retornou no mês de julho de 2012. A pergunta é em relação a julho de 2012, certo? Isso vocês têm que ler o problema várias vezes para interpretar o problema, certo? Aqui não tem dúvida nenhuma, né? Ficou muito claro esse aqui. Bom, 4,129 milhões em toneladas. Vamos compreender isso aqui em toneladas. Vamos só aqui no cantinho colocar o que é 1 milhão? Ó, 1.000, 1 milhão. 1 milhão tem quantas casas? Ó, 3 zeros mais 3, 6. Então, 1 milhão é o mesmo que 10 elevado à sexta. Agora, vamos falar sobre toneladas. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, certo? Uma tonelada é o mesmo que você dizer 10 elevado a 3 quilogramas. Por quê? Porque 1.000 quilogramas são 10 elevado à terceira. É 10 elevado à terceira. 1, 2, 3, 0, certo? Se eu quisesse 2 toneladas, como que seria? Se uma tonelada é 10 à terceira quilogramas, estou passando tonelada para quilogramas. Falamos que uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, se uma tonelada tem 1.000 quilogramas, 2 toneladas vai ter 2.000 quilogramas. Como 1.000 quilogramas é 10 à terceira, então 2.000 quilogramas vai ser 2 vezes 10 à terceira quilogramas. Se eu quisesse 3,8 toneladas, seria o quê? 3,8 vezes 10 à terceira quilogramas. Então, o valor que eu tenho em toneladas, se eu quiser passar para quilogramas, eu multiplico por 10 à terceira quilogramas, certo? Então, vamos lá. A quantidade em quilogramas, ele quer a resposta em quilogramas, ele não quer em toneladas. Então, vou ter que passar toneladas para quilograma, certo? E aqui também vamos trabalhar essa parte aqui de milhões. Então, como que fica aqui? 4,129 vezes. No lugar de milhões, vamos colocar quanto vale 1 milhão? Então, 1 milhão é o mesmo que 10 à terceira. 1.000, 10, 1 milhão, 10 à sexta. 1.000, 10 à terceira, certo? Só que aqui, 1 bilhão, 10 à nona. Então, é bom você já ter em mente esses valores aí, para trabalhando em notação científica, automaticamente já saber a potência. Quantidade de zeros, coloca no expoente. Se 1.000 tem 3 zeros, então 1.000, 10 à terceira. Se 1 milhão tem 6 zeros, 1 milhão, 10 à sexta. Se 1 bilhão tem 9 zeros, 1 bilhão, 10 elevado à nona. Então, aqui, 4,129 milhões. Falamos que 1 milhão é 10 à sexta. Então, vamos colocar aqui esse valor. No lugar de milhões, vamos colocar 10 à sexta vezes. Estava em toneladas, mas ele pediu a resposta em quilogramas. Eu até grifei aqui quilogramas. E nós falamos que para tornar toneladas em quilogramas é só multiplicar por 10 à terceira. 1 tonelada, 10 à terceira quilogramas. Como aqui é 4,129 milhões de toneladas, então 4,129 vezes 10 à sexta, referente a milhões, toneladas, que é 10 à terceira quilogramas. Certo? Então, como que fica? 4,129 vezes 10 elevado a 6 mais 3, 9 quilogramas, certo? Então, esse número aí
Está em notação científica? Sim. Olha lá, a parte inteira dele quem é? 4. Ele está dentre os números que eu preciso para que seja em notação científica. Multiplicação por potência de base 10 elevado a expoente 9, certo? Que letra que eu vou marcar aí? Letra C. Questão 3, letra C, certo? Vamos para a questão 4. O que fala aí na questão 4? Enem de 2017. Olha, a questão 3, Enem de 2015, e a questão 4, Enem de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos, certo? No Campeonato Mundial de Sevilha, em 99, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, vamos fazer? Então, questão 4. Bom, que está pedindo na questão 4? Então, vocês releem o problema e vão ver que a questão é muito simples. Ele quer simplesmente que esse tempo que o Michael Johnson gastou, que foram 43,18 segundos, seja passado para notação científica. Essa prova é uma prova de 400 metros rasos. Seria aí uma distância. 400 metros está relacionando a distância. 43,18 segundos está relacionando o tempo que ele gastou para fazer essa prova. Então, vamos lá. 43,18 segundos. Lembrando que para passar para a notação científica, eu preciso que a parte inteira esteja de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode ser 0, não pode ser negativo, não pode ser maior que 9, multiplicado pela potência de base 10. Bom, a minha parte inteira é a parte que está antes da vírgula. Nesse caso, quem está antes da vírgula? 43. Não serve para mim, tem que ser de 1 a 9. Eu vou olhar o número aqui na parte inteira. O primeiro algarismo aqui é 4. Então, eu vou ter que andar com a vírgula para trás, para a esquerda. Vou colocar a seta para trás. A vírgula está aqui, ó, depois do 3. Então, vou andar justamente o 3. Vou andar uma casa. Então, o que eu vou fazer? Vezes 10 a menos 1. Para compensar, eu vou multiplicar por 10 elevado a 1, certo? Para tornar esse número em notação científica. Por que para compensar? Eu não posso simplesmente fazer 43 virar 4,3, né? Eu vou andar uma casa para trás, ele vai tornar 4,3. Para isso, eu vou compensar. O que é compensar? Ao multiplicar por 10 elevado a 1, ele volta a ser 43. 10 a menos 1 vezes 10 a 1 é 1, né? São artifícios que a gente usa. Então, vamos colocar que não altera o resultado, só para resolução, viabilizar a resolução. Então, vou andar uma casa para a esquerda, a vírgula está aqui, andei o 3, ó, estava aqui, andei o 3, ficou 4,318. Então, eu já fiz isso, vezes 10 a menos 1. Já andei para trás, corta esse 10 a menos 1 lá. Quem que ficou? Ficou vezes 10 elevado a 1, o quê? Segundos. Muito simples essa questão, ok? Vamos para a questão 5. Questão 5. O que fala na questão 5? Enem de 2017 também. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro, né? O metro é a unidade de medida de comprimento, né? Mede a distância de um lugar a outro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica. Nós era pouco conhecida, né? Mas depois de estarmos lidando tanto com essa apostila, a gente já está sabendo do que se trata. Utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes, entre a Terra e o Sol, ou entre outros corpos celestes.
Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, certo? Então, aqui está entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado. Conserta isso para mim na apostila, não é 102. É 10 ao quadrado, 1,496 vezes 10 ao quadrado, milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metros equivale a... Então, ele quer a resposta em metro. Primeiro, vocês têm que entender o quê? Olha, eu estou falando sobre o quê? Primeira coisa, leia o problema, releia o problema, tenta compreender do que se trata, nunca decore o problema, nunca decore a resposta, porque se vier algo diferente, vocês vão ter que raciocinar em cima disso. Então, a distância entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica, ok? Nós falamos várias vezes em problemas anteriores que uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Esse valor aqui é arredondando. Não é exato 1,5, é arredondando. Aí, o que ele fez aqui nesse problema? Ele colocou sem arredondamento. Então, era 1,496, ele arredondou 496 para 5, né? Como aqui é o 9, que é a próxima casa depois do 4, maior do que 5, ele arredondou o 4 para cima. A casa anterior, ele arredondou para 5, ok? Então, por isso que a gente fala 1,5 vezes 10 oitava quilômetros, porque é o valor arredondado. Só que nós temos que saber o valor arredondado e temos que saber também o valor exato, que é esse aqui. Qual é o valor exato? 1,496, né, que foi dado no problema, vezes 10 ao quadrado, vocês vão consertar lá, milhões de quilômetros. 10 ao quadrado, milhões de km, certo? Que é quilômetro. Bom, aqui novamente nós vamos voltar num assunto aqui para não ficar dúvida. Então, nós falamos que 1000 é o mesmo que 10 à terceira, já falamos isso várias vezes. Falamos que milhão tem 6 zeros, é o mesmo que 10 elevado à sexta. Então, aqui está falando em milhões. Então, nós vamos substituir milhões aqui por 10 elevado à sexta, que é o valor de 1 milhão. Outra coisa aí que a gente precisa saber. 1 quilômetro, ele tem 1000 metros, certo? Então, 1 quilômetro é o mesmo que 10 à terceira metros. Por que 10 à terceira? Porque 1000 é 10 à terceira, certo? Se eu quero 2 quilômetros, eu quero 2 vezes 10 à terceira metros. Então, se eu quero 2 quilômetros em metros, eu quero 2 vezes 10 à terceira em metros. Se eu quero 5,2 quilômetros, então, é o mesmo que 5,2 vezes 10 à terceira metros. Então, qualquer valor que eu queira em quilômetros, eu vou multiplicar por 10 à terceira metros. Qualquer valor que eu queira passar de quilômetro para metro, vou multiplicar por 10 à terceira metro, pois 1 quilômetro é 10 à terceira metro, certo? 1 quilômetro são 1000 metros, certo? Então, o que fala ali na questão? É 1,496 vezes 10 ao quadrado, milhões de km. E o que fala no enunciado? Da mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro. Então, nós vamos ter que substituir esse quilômetro aqui, que foi dado 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de km, ou seja, de quilômetros. Eu tenho que transformar quilômetros para metros. Então, eu vou utilizar isso aqui que eu expliquei no cantinho. Vamos ver como que fica?
Então, 1,496 vezes 10 ao quadrado vezes milhões. Se são milhões, nós falamos que 1 milhão é o mesmo que 10 elevado à sexta. Então, vezes 10 elevado à sexta, de km vezes 10 elevado a 1 km é quanto mesmo? 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado à terceira metros. Então, a partir do momento que eu pego 1 quilômetro e multiplico por 10 à terceira, eu estou tornando essa medida aqui em metros. Então, vamos ver como fica isso. 1,496 vezes 10 elevado a base 10, base 10, base 10. Conserva a base 10. 2 mais 6, 8. Mais 3, 11 metros. Então, qual é a resposta? 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Bom, qual é a diferença dessa resposta aqui e daquela resposta lá? Primeiro, esse número que acompanha aqui não está arredondado. Esse aqui arredondou para 1,5. E aqui não, 1,496, né? Essa parte aqui está sem arredondar. Qual é o outro fator? Essa resposta aqui foi dada em metro. Portanto, o expoente vai ser, um pouco maior. Quando se dá em metro, vai ser um pouco maior, pois eu multipliquei por 10 à terceira. Mas são a mesma coisa, tá? Ok? Qual a alternativa que nós vamos marcar aí? 1,496 vezes 10 a 11, letra A. Então, questão 5, letra A. Ok?